Bom dia, eu me chamo Lucas e eu sou integrante da equipe da Patobots, da sala do Sumo, e eu vou estar gravando esse vídeo aqui para explicar mais ou menos como é o processo de desenvolvimento de um robô Sumo, mini Sumo, né, que é o que eu desenvolvo. Então esse vídeo vai estar disponível provavelmente no YouTube da nossa equipe e vai ser disponibilizado para quem futuros membros que quiserem, tiverem interesse em saber como é o processo do zero, né? Então, no primeiro momento eu vou querer mostrar aqui os dois robôs que eu participei na montagem deles até agora. O primeiro que eu fiz foi esse aqui, é o Mini Sumo 500 gramas, autônomo, e é o Jorel. Esse repositório está no nosso GitHub, então provavelmente se você faz parte da equipe você já tem acesso. E aqui você vai poder ver tudo que a gente usou para fazer isso. A gente usou... Enfim, eu vou explicar passo a passo. Então aqui está uma fotinha dele, de como é que ele de como é que ele estava na competição. Isso aqui é lá na competição que a gente foi. Competiu na RCX, em São Paulo, que é uma das maiores competições de robótica competitiva do Brasil. E por uma primeira vez construindo um robô, ele conseguiu 13º lugar entre mais de 60 robôs. Foi, sem dúvidas, algo muito marcante pra gente, que só deu um gás pra gente continuar fazendo. Então, esse foi o primeiro que eu fiz, o Jorel, e o outro que eu fiz mais recentemente foi esse, o Yato. Daí ele já foi mais... O desenvolvimento dele foi mais baseado no que eu vi na competição e o que eu achei mais interessante trazer para nossa equipe, que poderia trazer melhores resultados, e ele competiu no Summit Nacional de Robótica, lá em Jaraguá, também é uma competição gigante, organizada pela PUC, e ele conseguiu um 4º lugar. Foi uma evolução bastante grande comparada à SX, e a expectativa dele é melhorar ainda mais, arrumar alguns detalhes, mas acredito que essa versão aqui é uma das melhores que a gente já fez. Então eu queria começar falando dos componentes utilizados para desenvolver esse robô. Então vamos falar um pouco de todos os componentes envolvidos e o que é preciso para fazer um mini sumo, baseado nas regras. Então a regra das competições aqui no Brasil pedem que os mini sumos, como esse aqui, tenham no máximo 10 por 10 de largura e comprimento, e não tem limite de altura, então ele pode ser maior que isso aqui, mas largura e comprimento ele tem que ser 10 por 10 centímetros. Não pode passar disso. Lá nas competições eles têm um gabarito e é checado antes de todas as lutas. A questão dos fios estarem saindo dos 10 não tem problema, que é só empurrar o fio para dentro um pouquinho, mas ele só pode ter 10 por 10. Esse robô é um robô autônomo. E o que isso quer dizer? Um robô autônomo, ele nada mais é do que um robô que consegue realizar suas ações sozinho. Ou seja, ele é como se fosse uma pseudo-inteligência. Ele tem, de certa forma, algum mecanismo de aprendizado, que ele aprende uma sequência de passos e consegue reproduzir sozinho, sem ninguém controlar ele. Então, na competição, não pode ter nenhum tipo de radioreceptor para controlar ele remotamente. Não pode ter... basicamente não pode ter isso. E o que ele vai usar para se guiar no Dohayo? Ele vai usar os sensores de presença. Nada mais são que esses 3 sensores aqui. Então vou começar falando por eles. Que são esses sensores que a gente comprou há muito tempo na JSumo. São sensores infravermelho que conseguem captar a uma distância... Deixa eu ver se eu encontro aqui. Aqui, mais ou menos de 40 centímetros ele consegue detectar. Então, para o tamanho do Dohayo Deixa eu pegar aqui o Dohayo. Para vocês terem uma ideia. Esse aqui é o Dohayo. E aqui tem as especificações mais ou menos dele. Não, esse aqui é do 3 kg. Mas ele é mais ou menos assim, não é muito grande, então 30 centímetros é bem tranquilo para ele.
Então esse sensor supre nossa necessidade, consegue detectar o adversário com clareza. Ele consegue detectar melhor em variações de branco, porque reflete. Então o conceito dele é infravermelho. Então ele emite uma luz vermelha, um infravermelho, que reflete alguma superfície e retorna para ele e consegue detectar o oponente. Então ele é um sensor digital. Ele funciona com sinais digitais, né? Então é 0 1 e acho que esse aqui é o ideal. Tem algumas variações, mas esse aqui é o que a gente tem lá na nossa equipe e está funcionando muito bem. Partindo agora para a parte de... Tá, ele tem um sensoriamento na frente dele aqui que consegue identificar o adversário. Quando ele identificar, ele vai atacar. Ele vai ir para frente. Se de certa forma o adversário... ele perdeu o adversário de vista, corre o risco do que? Desse robô cair da arena, né? Certo? Então, aqui na frente, embaixo dele aqui, bem na frente, temos alguns sensores de cor, sensor de faixa. Que a gente usou esse aqui. Que o que é esse sensor? Ele é um sensor analógico. Ele é um sensor analógico que ele, na saída dele, ele sai um intervalo de 0 a 5 de tensão. E dependendo do nível de refletância, ele sai mais ou menos. Então, nesse caso aqui, é um sensor que no branco ele reflete praticamente tudo, então sai nível alto, sai 5 volts, acima de 5 volts, mas isso é tudo medido. E no preto ele não reflete nada, então ele sai praticamente zero. Para utilizar esse tipo de sensor, a gente utilizou alguns macetes. Ele pode ser tratado dentro do código ou de forma externa com um amp-op, que é um amplificador que tem a função de comparador. Mas basicamente o que esse sensor faz é que ele tem um nível mínimo de captação de branco e um nível e acima desse nível é sempre branco e abaixo desse nível é sempre preto. Então tem que testar isso, pegar o sensor à parte, pegar um multímetro e ir testando qual que é a tensão média para esses valores. E se vocês preferirem tratar isso no código, é possível, ou se preferirem utilizar um tipo de amp-op que a gente utilizou no Jorel aqui, a gente utilizou esse amp-op, o LM324, que a gente utilizou ele na função de comparador, aqui ó, comparador with hysteresis. O que esse comparador faz? Esse comparador ele tem um buffer para tirar ruído, então aqui ó, você vai ver que nas entradas dele, a entrada dele vai entrar o sinal saído do sensor e ele vai receber a tensão no comparador. No comparador, a partir de uma relação de resistores e resistência equivalente e divisão de tensão, a gente vai ter uma tensão de referência, que é aquela tensão que eu tinha falado que é mais ou menos a tensão média, que acima desse valor é branco e abaixo desse valor é preto, entende? Então, a partir de um cálculo com resistores que eu fiz com a ajuda do professor Torrico, você vai conseguir saber qual que é a tensão de referência para esse comparador. E aí, com essa tensão de referência, a gente consegue estabelecer que acima desse valor ela é nível alto, ou seja, é branco, e abaixo desse valor é preto, ou seja, nível baixo. Então, você consegue fazer essa relação e identificar que quando o sensor captar uma faixa branca, quer dizer que ele vai cair da arena, ou seja, ele tem que dar ré e voltar e não cair. E é mais ou menos para isso que serve o sensor de faixa, esse aqui. Seguindo, então, esses são os sensores de navegação, né, do robô. E beleza, temos esses sensores de navegação, mas como é que ele vai fazer todo esse processo? O que vai intermediar isso? Você pode estar pensando no Arduino, né, que de certa forma consegue fazer esse tipo de navegação e
estabelecimento de código, mas o Arduino tem pouca memória, ele tem uma resposta lenta e não tem a capacidade de fazer interrupções, gerar interrupções, que isso é um conteúdo da matéria de microcontrolados, que provavelmente vocês vão fazer ou já fizeram. Então a gente opta por usar um microcontrolador, que é uma espécie de Arduino, que tem várias portas de entrada e saída e cada porta tem sua função estabelecida. Esse que a gente utilizou é o STM32F406CCU6, F411CCU6, se eu não me engano. Deixa eu até abrir aqui. Que é o Black Pill. Ainda mais aqui o Black Pill aqui, ó. É um bem baratinho. F401CCU6, tá? É esse que a gente utilizou. E aqui está a relação de pinos dele, o que cada pino dele tem de função. Então, a gente consegue realizar o código que a gente quiser nesse microcontrolador através de uma interface da própria ST, que é a marca dele, que se chama CubeIDE, que eu não vou entrar no mérito agora, porque eu vou apenas passar pelos componentes. Mas em um outro vídeo, o Pedro e eu, ou eu, vai tratar sobre isso, sobre a interface do CubeIDE, que é onde você programa esse microcontrolador. Basicamente, o que esse microcontrolador faz, ele é como se fosse um mini computador. Que tem memória, tem capacidade, tem armazenamento, tem processamento, e você consegue colocar uma sequência de passos para ele realizar a partir de agentes externos, como o sensor. Os sensores aqui são agentes externos, então ele consegue manejar todas as informações que ele receber para realizar alguma ação. Então, beleza, ele vai ter esse microcontrolador e para a locomoção desse robô, a gente vai utilizar... Nesse robô a gente utilizou um N20, deixa eu até procurar aqui, o N20. O N20 é um motor bem barato e não é muito potente. A gente tenta... Esse aqui é de 6 volts e 200 RPM. O que a gente utilizou no Jorel foi se eu não me engano, foi um N20 de 480 RPM e 6 volts, o que é bem fraco para a categoria, porque ele tem pouco torque e ele só tem uma bateria de 7.4 volts, que é 2S, vou checar ainda na bateria, mas ele opera bem próximo do seu limite, que não é muito, e o ideal é tentar operar acima do limite, que também vou explicar isso mais pra frente. Mas esse motor que a gente utilizou, por ele ser fraco, mais frágil, a gente optou por colocar 4 deles, 2 em cada lado, que deu um torque maior para empurrar o adversário. Então a gente acabou abandonando ele no próximo projeto, e quando a gente foi fazer o hiato, a gente utilizou um outro tipo de motor, que daí já é um motor que a gente comprou importado, esse chinês aqui, que se eu não me engano ele tinha, no hiato ele tinha 800 RPM e 12 volts. E como ele tinha 12 volts, a gente teve que usar um outro tipo de bateria, mas também ainda não era o ideal, a gente vai melhorar para os próximos robôs. Mas, no geral, é um motor que serve para a categoria, é até muito forte, tem bastante torque. Então, mas eu recomendo que quando for comprar o próximo motor, que ele seja de 6... Isso aqui não tem 6 volts, mas o ideal é que ele seja de 6 volts e utilizar uma bateria 3S, que ele consegue operar acima da sua capacidade. E também ficar atento ao torque, né? Utilizar motores com bastante torque. Mas esse aqui serviu muito bem. E para controlar esses motores, a gente utilizou essa ponte H, que é uma ponte H que tem uma capacidade não muito boa, que a gente acabou trocando no projeto do Yato. Deixa eu ver se eu encontro ela aqui. Aqui, ponte H. Essa ponte H aqui, que a gente utilizou
Essa aqui é a mais utilizada no geral em todos os robôs. Por quê? Porque ela é o mínimo, né? Ela suporta o mínimo que é suficiente. Ela tem uma corrente de retorno de 1.2 A, ou seja, se de certa forma o motor gerar uma corrente de retorno, que é quando ele está em stall, né? Quando ele está travado, de certa forma, quando ele está empurrando um contra um, às vezes pode acontecer do motor travar, que ele não consegue mais empurrar, e isso gera uma corrente de retorno. E essa corrente de retorno vai passar pela ponte H. E o limite dessa corrente é 1.2. O que é baixo, mas é suficiente, principalmente se você estiver usando esse N20, que a corrente de retorno dele é tipo 0.08, algo muito baixo. É 8 mA, né? E esse aqui tem 1.2 A. Então, tipo, é suficiente, mas ainda acaba gerando uma queda de tensão muito alta. Porque no stall, acaba que o motor, para compensar essa corrente gerada, ele tem uma queda de tensão. Então a tensão no motor vai diminuir, ou seja, a potência do motor vai tá menor. Então, de certa forma, quando ela está em stall, o motor acaba não operando no seu limite, né? Então essa ponte H ela tem uma queda de tensão muito alta, isso foi testado. Eu, o professor Torrico e o Vinícius testamos várias pontes Hs que a gente comprou e percebeu que essa aqui é uma das piores, mas é amplamente utilizada aí pelo pessoal, é fácil de mexer com ela e acredito que ela serve para o que ela promete. Mas o ideal mesmo é utilizar essa ponte H que a gente usou no hiato, que é uma ponte H de ESC, que serve para controlar motor elétrico. E nessa ponte H, deixa eu ver se eu encontro aqui a corrente de retorno dela. Mas a corrente de retorno dela, se eu não me engano, era de 8, aqui 9 A, ou seja, a queda de tensão é bem baixa, não é quase que zero a queda de tensão, então mesmo no stall, no motor travado, ele consegue operar no seu limite com a tensão no máximo. Então essa ponte H é bem boa, tem lá a nossa equipe comprou algumas, o professor conseguiu comprar algumas. Então, entre essa que a gente utilizou no Jorel e essa do hiato, acredito que essa do hiato está melhorada. E seguindo, a gente tem esse carinha aqui, que ele é um regulador de tensão. E o que é um regulador de tensão? Deixa eu pegar ele aqui, deixa eu ver se eu encontro. Esse é o regulador de tensão. O regulador de tensão nada mais é do que ele tem uma corrente de entrada, ele ligado no GND, e ele tem uma corrente de saída. Dentro dele ele é uma, como diz, uma relação de transistores e diodos e afins, e que ele acaba transformando uma tensão de entrada em uma tensão de saída menor. Então ele é como se fosse um pull down, né? Que comumente conhecido. E por que a gente está usando ele no nosso robô? Porque a nossa bateria que a gente utilizou, deixa eu ver se eu encontro, eu não vou encontrar ela aqui, mas a nossa bateria que a gente utilizou era essa, se eu não me engano, é 2S 450 mAh. Se eu encontro aqui. A bateria que a gente usou era mais ou menos essa aqui. Deixa eu entrar no site. Essa foi a bateria que a gente utilizou, mais ou menos. Uma bateria 2S, ou seja, duas células, que tem 7.4 volts e 450 mAh. E, ou seja, a alimentação desse robô estava sendo com uma bateria de 7.4. Porém, o nosso microcontrolador, os nossos sensores, aqui ó, vou estar mostrando aqui, os nossos sensores, esse sensor, a maioria dos componentes envolvidos para desenvolver esse robô tem uma alimentação de 5 volts, então 7.4 poderia acabar danificando algum desses componentes, ou até queimando. Então a gente teria que abaixar de certa forma essa tensão de 7.4 para 5. Então o que a gente utiliza
é esse carinha aqui, que é o regulador de tensão. No Jorel, ele foi muito bem utilizado, porque era uma bateria de 7.4 para 5 volts, então era uma diminuição bem baixa, então ele não esquentava muito, não precisou colocar um dissipador de calor, então não esquentou muito. Aqui, deixa eu ver a relação dele aqui, ó. Essa relação que a gente utilizou, com 2 capacitores para filtrar, não ter ruído. E ele não esquentava muito no Jorel, era bem eficiente. Porém, quando a gente foi fazer no hiato, a gente utilizou uma bateria de 3S. Deixa eu pegar uma bateria de 3S aqui. E a bateria de 3S já é um pouco diferente a situação. Essa foi a que a gente utilizou. A bateria de 3S, ela tem 11.1 volts. Então, para diminuir essa tensão para 5 volts, para alimentar os restos dos componentes, utilizar esse regulador de tensão, a diferença de tensão, a queda de tensão é muito alta, né? Então, a gente teve alguns problemas, porque esse componente estava esquentando muito. Tava, assim, quase que derretendo a solda, sabe? Esquentando bastante. Então, não estava sendo eficiente, né? Tava conseguindo fazer a conversão de 11.1 para 5, mas não estava eficiente. Estava muito quente e aconteceu até em um momento que a gente conectou a bateria nele e a bateria estava cheia, tinha acabado de utilizar ela. E ele descarregou a bateria de uma vez. Ele teve uma descarga que acabou danificando a bateria um pouco. Então, tomar esse cuidado com esse componente, porque se for uma diferença acima de 10 volts, já de 10 para 5 já é muito alta a diferença e ele não é muito eficiente. Ele tem uma eficiência de 30%, 50% mais ou menos. Então a gente acabou, nesse robô a gente acabou usando outro. A gente não usou isso aqui. E estava dizendo, a gente acabou não utilizando esse regulador de tensão pela baixa eficiência dele, como ele estava esquentando muito e podia dar algum problema com os outros componentes. E daí o professor trouxe pra gente esse buck, que é um step down, que esse sim é muito eficiente. É um circuitinho bem famoso, o buck, que aprende na matéria de eletrônica B ou eletrônica C, não me lembro agora. E basicamente ele faz a mesma coisa que o regulador de tensão. São bem parecidos, um pouquinho menor talvez, mas ele é bem eficiente, então ele não esquenta nem um pouco e não dá nenhum problema com ruído e coisa do tipo. Então, esse aqui foi a nossa solução para diminuir a tensão no robô. Que mais que eu posso estar falando aqui? A parte de ligar o robô, né? Como é que a gente fez para ligar o robô? No Jorel, aqui a gente está utilizando esse dispositivozinho aqui, que é um microstart da JSU. Deixa eu escrever aqui. Microstart. Esse é o microstart da JSU. Que o que é? Ele é um receptor de infravermelho. Ele já tem um código pré-pronto, que tá por aqui. Tem as explicações dele aqui. Então, tipo, ele é um sisteminha já meio pré-pronto. Tem os LEDzinhos dele para sinalizar, que precisa desses LEDs para sinalizar na competição. E ele já reconhece o padrão Sony de controle remoto. Então, explicando mais ou menos como é que liga o robô na competição. O nosso robô aqui, ó, ele tem uma chave geral. Beleza, ligou a chave geral, tá sendo alimentado o robô. Só que ele não pode sair andando assim, só ligando a chave geral. Olha o que acontece. O juiz, ele tem um controle padrão Sony. E esse controle, ele vai apertar o botão 1, 2 e 3. Então, o seu robô tem que ser capaz de reconhecer esse botão 1, 2, 3 do padrão Sony. Isso é a coisa que a gente estabelece no código. Mas, o que ele tem que fazer? Quando ele apertar 1, é para piscar um LED, sinalizar que o robô está pronto. Então, ele vai apontar para os dois robôs. E se os dois estiverem prontos, ele vai apertar 2 e vai ligar os dois robôs ao mesmo tempo, simultaneamente. Ele faz isso através da recepção de infravermelho do controle. Ele é ligado com o microcontrolador e ele liga. Esse módulozinho aqui do MicroStart, que é vendido pela JSUMO, a gente tinha 4 deles, mas acabou queimando na competição. 2, então tipo, sobrou talvez um só lá um ou dois lá na sala. Então
a gente teve que, como a gente está desenvolvendo mais robôs, a gente acabou desenvolvendo métodos novos, né? Então aqui no nosso hiato, cadê o hiato? Aqui no nosso hiato a gente não utilizou o MicroStart, a gente utilizou esse receptor aqui, que é o 4838, se eu não me engano. Mas basicamente é um receptor que reconhece as ondas do controle padrão Sony. Só tem um esquema de código que precisa ser feito, que o professor Torrico ajudou a gente. O Jean e o Torrico desenvolveram. Então a gente já tem isso na parte do código, que em outro vídeo a gente vai mostrar. Mas basicamente ele reconhece isso, e aí na nossa plaquinha a gente acabou colocando LEDs para sinalizar, já que ele não tem LED igual isso aqui. Isso aqui já tem uns micro LEDs aqui, então a gente acabou tendo que colocar uns LEDs na nossa plaquinha. Só uma coisa. Tá. Bom, passei mais ou menos no geral por os componentes utilizados nesse robô. Então eu vou passar agora para a parte dessa placa aqui, ó. Aqui é aquela placa que eu falei. Então, o que é aquela placa? Vou mostrar aqui de novo. Essa placa aqui do robô é uma placa de fibra de vidro que ela tem uma das faces dela folhada com cobre. Então, é uma placa de circuitos para fazer PCB. Então, a gente acabou fazendo essa PCB por conta. A gente tinha essas placas prototipadoras lá na sala e a gente desenvolveu no software as trilhas dela. Essa aqui no caso é do hiato, né? Tô mostrando aqui o hiato. Ó, esse é o hiato. E essa é a placa que a gente desenvolveu. O hiato foi um chassi feito pelo Vinícius. E a plaquinha foi feita por mim. Mas então, essa plaquinha a gente desenha ela toda aqui no software, como ela vai ficar, todos os componentes. E depois a gente faz um processo químico lá, que não é tão necessário, mas é um processo que você joga o ácido perclórico, acho que é, e pega a impressão disso aqui, cola na placa, enfim, é um processo meio chato. Mas, se você tiver disponibilidade, vai lá na sala de apoio Bloco I, fala com o Torrico, com o Célio, que eles imprimem na prototipadora lá e sai a plaquinha pronta já desse jeito aqui. Calma aí, deixa eu tentar ver ela de outro jeito. Vai dar pra ver melhor. Aqui, ó. Isso aí eles já saem com todas as trilhas feitas já. E é só soldar os componentes por cima. Então, basicamente é isso que precisa para fazer um sumô. Vou gravar ainda um vídeo explicando como mexe aqui no Fusion, que é o aplicativo que a gente usa para fazer esse tipo de coisa. Como colocar os componentes, como dar nome. Vou fazer um vídeo ainda sobre isso. Onde colocar bibliotecas, mas em geral o que é preciso para fazer um sumo é isso. Essa aqui é a plaquinha que a gente fez e esse aqui é o chassi final. Então, o próximo vídeo vai ser sobre mais ou menos como mexer aqui no Fusion, tá bom? Muito obrigado.